meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre depressão, né? Síndromes depressivas. Foi a pedido de um seguidor aqui do YouTube e de alguns seguidores meu lá do Telegram. Bem, esse é um assunto, na verdade, gente, que eu sempre gosto de deixar uma ressalva, que depressão, gente, é coisa séria, não é brincadeira. Depressão precisa, sim, ser classificada. E cada tipo de depressão tem um tipo de tratamento. E eu sempre ressalto que quem pode dar diagnóstico de depressão precisamente é só um médico psiquiatra ou neuropsiquiatra ou um ortomolecular. Ótimo, outros médicos também podem dar, porém, esses profissionais que estão dando aqui, que eu falei, que eu citei, são profissionais que estão muito mais acostumados com quadros depressivos e eles já têm ali uma terapêutica para cada tipo de depressão que ele percebe, entendeu? A depressão, gente, assim, é diferente, assim, vamos colocar daquela frase do Freud, né? O Freud sempre fala, ele sempre falou essa frase, assim, é bem interessante, né? Antes de você diagnosticar alguém, por exemplo, com uma depressão, ou a si mesmo, se certifica se você, por exemplo, não está circulado de idiotas. Então, essa é uma frase bem legal, porque assim, hoje em dia todo mundo fala que está com depressão, ou fala que o outro está com depressão, essa palavra depressão, ela só pode ser diagnosticada por um profissional que é um profissional que tem uma escuta específica. Por quê? Porque cada quadro depressivo, ele tem ali a sua nuance, ele tem ali a sua gravidade. Um quadro depressivo, ele é um diagnóstico médico, ele está classificado CID-10, F32. Esse CID-10 e F32, ele tem as suas variações, ele vai de F32.1, 32.2, 32.3, 32.8, 32.9. E cada classificação tem ali a sua conotação de gravidade, ó, como por exemplo, F32.1, a pessoa tem ali uma depressão leve, né? F32.2, a pessoa já tem essa 32.1, leve a moderada, 32.2 já tem uma depressão mais grave, sem sintomas psicóticos. F32.3, a pessoa tem um sintoma ali mais grave, mais com sintomas psicóticos. F32.8 são, tipo, vários tipos de depressão que elas têm que ser classificadas pela sua gravidade ou comorbidade, entendeu? F32.9, acho que é depressão inespecífica ou sei lá, agora fugiu. Mas não importa. Cada tipo de depressão tem um tipo de classificação e tem um tipo de sintoma e de prevalência. Como, por exemplo, se eu tenho um sintoma, uma depressão leve, a chamada, né, depressão distímica, que é aquela depressão que era chamada antigamente de neurose depressiva, essa também pode ser tratada com o uso, por exemplo, de medicação para tirar aquela pessoa, às vezes, da neura, sabe? Aquela tá com a neura lá, ali por acaso. Às vezes tira essa pessoa dessa neura, porque assim, gente, quando a pessoa tá no processo depressivo neurótico, ela às vezes fica com umas coisas muito doidas e fica num sofrimento muito grande, às vezes fica ali às vezes emburrado com algumas situações e não sai daquilo, e se passou por algum tipo de evento na vida, fica às vezes ali sofrendo que nem doido, sendo que poderia, por exemplo, aqui até cabe aquilo que a pessoa me pediu, ai, me fala como sair da depressão sem remédio. Primeiro que eu não indico isso, tá, gente? Eu indico assim que a pessoa primeiro tem que passar no médico para saber que tipo de depressão ela tem. Em cima disso, e depois que realmente foi diagnosticado que é leve, que não tem risco, não tem ideação suicida, que não tem risco de afundar, não tem estorpor, aí sim a pessoa pode pensar na medicina alternativa, como por exemplo, fazer suplementação, ver como que tá. Eu sei, isso serve para qualquer uma. Quando você vai fazer algum tratamento de depressão, é importante que o seu sistema nervoso entérico esteja ok, que você tá ali com os probióticos, pré-bióticos, que a sua flora intestinal
esteja legal, porque flora intestinal, gente, significa decodificação de neurotransmissores de uma maneira positiva. E quanto mais você tem uma flora intestinal legal, mais vai decodificar positivamente a construção dos seus neurotransmissores. Então, se você, por exemplo, está com uma flora intestinal legal, você suplementa ali com triptofano, metilfolato, prêmio, você vai estar ali dando um up para, às vezes com cacau de 80, 90, 100%, você vai estar dando um up na produção da serotonina e equilibrando esses neurotransmissores que às vezes pode gerar, por exemplo, um processo depressivo. Principalmente quando tu tem ali uma depressão que a gente chama que é a depressão mais cronificada, que é a distimia, que é a depressão neurótica. Então aqui vale suplementação, aqui vale fazer todas essas, vamos colocar essas terapias alternativas, porque vai acabar ajudando. Porém, não descarta a possibilidade de você procurar um profissional, um médico, um psiquiatra, ou um neuro, ou um ortomolecular, para poder, às vezes, fazer exames e ver se você não está, por exemplo, com um hormônio alterado, às vezes com baixa, às vezes entrando numa andropausa. Tem toda uma questão que tem que ser investigada, tá? Porque, às vezes, processos por exemplo, como uma depressão orgânica, que pode estar relacionada a uma comorbidade ou a doenças pré-existencial como lúpus eritomatoso, ou um hipotiroidismo, hipotiroidismo, pode estar o desequilíbrio hormonal, diabetes, pode gerar um processo depressivo. E aí, esse processo depressivo está muito mais ligado, é muito mais secundário ao próprio processo de doença. Então, o interessante é saber que tipo de depressão você tem e nunca descartar a possibilidade de primeiro procurar a ajuda de um psiquiatra, ou de um neuro, ou de um ortomolecular, de um médico que tem esse olhar mais específico para saber que tipo de depressão você tem. Aqui eu vou dar alguns exemplos para você poder ver assim, tipo, mais ou menos se os sintomas batem com o seu. E mesmo que esses sintomas batam aí com o seu, não pense que só medicina alternativa, yoga, despertar Kundalini, e não que essas coisas não sejam legais, né? Que também é legal, gente, mas isso não descarta a possibilidade de ser uma coisa só superficial. Às vezes acontece de você estar assistindo super bem, de repente você cai de novo. E se você tem ali uma neuroquímica mais estabilizada, colocando ali, vamos colocar às vezes essa questão da bioquímica cerebral no seu devido lugar, é muito mais fácil você depois até fazer essas medicinas alternativas e elas perpetuarem dando certo, entendeu? Por isso que é importante saber qual é o seu processo depressivo. Porque aqui, ó, a gente tem depressão, tem aquela depressão maior, né? Que todo mundo já vê a pessoa afundado, que existe estorpor, existe uma anedonia, existe uma hipobulia, existe ali um negativismo, existe uma ideação suicida, existe ali uma questão de pensamentos tanáticos, existe ali um negativismo muito grande. Então, essa tá assim completamente na cara, às vezes uma catalepsia, onde a pessoa não consegue levantar da cama, ela urina e faz, sei lá, defeca na cama. Você vê que a pessoa já está totalmente afundada. Então aqui, essa depressão, a gente já sabe que pode ter sintomas psicóticos ou não, mas que a pessoa está num estorpor devido a essa catalepsia, então fica fácil de ver. Mas quando a pessoa, por exemplo, não está nessa depressão maior, ela está passando por um processo de depressão e ela está inespecífica, né? Vamos colocar assim, ó, às vezes é uma depressão atípica que está relacionada à bipolaridade ou à unipolaridade, isso tem que ser observado, porque assim as perguntas certas vão conduzir a saber, por exemplo, que tipo de processo a pessoa tá. Por exemplo, se a pessoa tem aqueles picos, né? Vamos colocar assim, de super felicidade, exaltação, maravilha, o mundo tá uma festa, e de repente tem aquela montanha, né, de altos e baixos, ela tá muito mais classificada nessa depressão atípica, que ela pode estar, às vezes, ser unipolar, né, de estar só, a pessoa só sempre deprimida, ou ela pode ser bipolar, onde ela tem aqueles altos e baixos. Para essa, a gente sabe que tem que estar
estabilizando o humor, que não vai ser só antidepressivos que vai ajudar e nem só essas terapias alternativas. Aqui há uma necessidade, por exemplo, da pessoa usar um estabilizador de humor, como por exemplo, ácido valproico, carbamazepina, sei lá, e outros, lítio e outros, né, Risperdal, ai gente, tem que ficar lembrando todos esses nomes. Então, isso. Porém, para você saber se você tem isso ou não, você tem que passar num profissional que ele vai fazer essa escuta. E aí ele vai corrigir essa neuroquímica e você vai se sentir bem melhor. Então, para saber qual que você tem. Agora, se você, por exemplo, tá ali numa, vamos colocar assim, numa insônia ou uma hipersonia, que você tá ali super negativo, pensando merda, sabe? Pensando que, tipo, você quer acabar com a sua vida, que a vida não vale mais a pena. Tá num tédio, entendeu? Tá naquele tédio horrível que você não consegue sair do lugar, e você pensa assim, ai, que coisa chata, mais um dia de rotina, ó, cu, ó, vida. Então aí, aqui, às vezes você tá ali com uma ideação, né, suicida, então aqui você já pode estar indo por uma depressão com sintomas psicóticos, que pode estar relacionado tanto à bipolaridade, porque a gente sabe, né, que a bipolaridade, ela é uma psicose maníaco-depressiva, que era o nome que era dado antigamente, ou ela pode realmente ser resultado, por exemplo, de um processo onde a pessoa tem um quadro psicótico e ela às vezes está ali passando por aquele boom, né, de dopa, né, como o caso da esquizofrenia, que deixa o cara ali cataléptico, né? Então aqui esse cara também precisa ser assistido numa outra parte cerebral e neuroquímica, não só com o uso de antidepressivo, mas aqui com o uso de antipsicóticos, como por exemplo, lá o Aldol, o haloperidol, olanzapina, e coisa e tal, às vezes a paliperidona. Então, assim, aqui tem que saber exatamente que tipo de quadro que tá. E por isso que é importante passar no profissional. E dependendo do quadro, não vai ser só um antidepressivo ou mesmo te dar uma terapia, olha, entra aqui, faz yoga, toma aqui triptofano, corrige sua flora intestinal que você vai ficar bem. Às vezes acontece de você ficar bem porque o seu quadro de depressão é leve, mas se for de moderado a grave, ou grave com sintomas psicóticos, ou dentro mesmo de um quadro, vamos colocar assim, de depressão, com estorpor mesmo, né? Aqui vale um atendimento, inclusive emergencial, às vezes num processo até de internação, para corrigir essa neuroquímica do cérebro dessa pessoa, né, do sistema, para pôr ela de volta na realidade. Então, é importante saber diferenciar qual tipo de depressão. E, gente, depressão é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas classificam as pessoas com depressão como pessoas vagabundas. Ah, aquela pessoa tá jogada, não quer fazer nada, não quer trabalhar. Porque às vezes a pessoa tá num quadro que a gente fala de hipobulia, que ela não tem vontade de fazer nada. Às vezes ela tá numa anedonia que ela não sente prazer mais nem em comer. Ela não sente prazer em conversar com as pessoas, acha o mundo um saco, um tédio, que você pensa que a pessoa às vezes é um misântropo, e a pessoa simplesmente está passando por um quadro depressivo, que está ali, às vezes, com tanto com a bioquímica alterada, trazendo esses sintomas que pra gente aqui fora fica parecendo um descaso, e não é. Então, por isso que processos, síndromes depressivas são graves do ponto de vista, mesmo que você pense assim que é leve, às vezes a pessoa está passando por um quadro de sofrimento psíquico tão grande que ela tá sorrindo assim aqui fora, né? Vamos colocar assim uma coisa meio superficial, mas às vezes ela tá sorrindo assim, ela consegue ser um ator, mas lá dentro ela tá passando por um processo de dor na alma, né? Que elas descrevem até como uma dor na alma tão grande, às vezes num quadro de unipolaridade ou mesmo de bipolaridade, que ela não consegue achar prazer mais na vida, mesmo que
por fora tá boa a viola, às vezes é uma pessoa super bonita, ou, aliás, uma pessoa super bonita, ou tá ali com o corpo bonitão, às vezes ele tá aparentando no Facebook as fotos sorrindo, mas às vezes a pessoa por dentro, ela tá passando por uma dor existencial tão grande, tem um furo neuroquímico tão grande, que não adianta só terapias alternativas, nem só esporte, porque esporte também ajuda, tá, gente? Porque o esporte ajuda a produção de serotonina, de endorfinas, mas não tô desclassificando isso, não. Essas terapias alternativas, elas são alternativas ao tratamento original. Quando a pessoa já foi diagnosticada, quando a pessoa já foi assistida, já foi escutada, já fizeram uma bateria de exames para ver como que tá as questões hormonais, como tá ali a vitamina D. Inclusive, a vitamina D, gente, para lugar onde, assim, por exemplo, só um brasileiro daqui, né? Vamos colocar assim, sai uma pessoa do Brasil, vai morar lá no frio, né? Lá no, na Noruega, vamos dar um exemplo. E de repente o cara, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, na parte fria, lá em Nevada, entendeu? Sei lá. A pessoa, de repente, ela teve uma alteração tão grande, fisiológica, às vezes de alteração circadiana tão grande, que a falta de luz, a gente já sabe que está ligada à diminuição, por exemplo, da vitamina D. E a falta de vitamina D ou a diminuição de vitamina D ajuda, vamos colocar assim, a desembocar processos depressivos orgânicos, né? Vamos colocar endógenos, né? E aí, aqui nesse caso, vale tanto a pessoa ter ali, além da flora bacteriana legal, né, com suplementos de probióticos, prebióticos, triptofano, metilfolato, também a suplementação de vitamina D. Porque a vitamina D também está correlacionada diretamente a processos depressivos. Se você aí já é uma pessoa que é mais distímica e tá sem essa vitamina D, às vezes a pessoa mora em um lugar com sol, mas ela fica dentro de casa e não sai. E não pega os raios solares, porque a produção da vitamina D se dá no olho, né? Ela é sintetizada no olho. Então, assim, ou se você tem algum tipo de problema, justamente ali, às vezes a pessoa não enxerga e coisa e tal, a produção da vitamina D é diminuída nesse caso. Então, a suplementação se faz necessária. Pessoas, por exemplo, que passaram por perda de visão, que tá ali na oftalmo, que não enxergaram, perderam as duas visões. Se o oftalmo, por exemplo, não receitar vitamina D e ver como é que tá a flora intestinal desse cara, o risco desse paciente afundar no processo depressivo já pelo fato de ter perdido a visão, porque acaba sendo uma amputação, mas além dessa amputação, a neuroadaptação, tudo isso acaba gerando processos depressivos, né? E a gente chama de depressão orgânica, que é produzida secundariamente, é uma questão patológica, né, de uma doença pré-existencial. Então, nesse caso aqui, vale ter essa atenção também, que além de tudo, se a pessoa já não está com um órgão produtor, que é sintetizador de vitamina, a vitamina D não é só não é aqui na pele, que nem todo mundo fala assim, no tórax, tem que tomar sol no tórax. Não, tem que tomar sol no corpo, mas que na verdade a grande produção da vitamina D se dá no olho. Então, se a pessoa colocar lá óculos de sol com aqueles filtros, não sei o que lá, blá, 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 não vai produzir vitamina D. Então, você pode até estar lá na praia todo bronzeado, tá fudido de depressão, porque a sintetização da vitamina D que vai fazer a profilaxia de um processo depressivo endógeno está muito mais relacionado a você ter contato com a claridade, não é para você olhar direto para o sol, mas você ter contato, pode até ser quando cai a tardinha e que tem aquele infravermelho. Aquele infravermelho é o que produz a vitamina D sintetizando dentro do nosso olho. Então são detalhes, né? Assim, aqui a gente pode dar esses detalhes para ajudar a pessoa, por exemplo, a sair do processo de depressão. Eu moro no, sei lá, eu moro lá na Bahia, tem sol, tem tanto que você vê assim que é muito mais difícil você ver um baiano deprimido, né?
Porque assim, tem bastante luz do sol, eles pegam bastante, comem muito peixe, que tem ômega 3 essas coisas, tem uma flora muito mais saudável nesse sentido. Então, assim, se a pessoa realmente ainda suplementa, o risco de ter uma depressão é muito menor. Mas quem mora, por exemplo, na Noruega, se faz a suplementação lá com óleo de bacalhau, do fundo, do barril, principalmente, que vai pegar a nata, né, da produção de vitamina D original, né? E a pessoa come, tanto que aquelas pessoas que são os moradores mesmo de lá da Noruega, que sabem disso, eles nunca passam por processos depressivos relacionados à falta de luz do sol e produção da vitamina D no olho, entendeu? Então, são pequenas dicas, mas o que é mais importante aqui é que você aí que está do outro lado passe num exame, né, numa avaliação ali, realmente, no processo de anamnese para saber exatamente que tipo de depressão tu tem. E quando você sabe ali dos seus traços, você sabe inclusive das suas referências até e das suas resistências. Se você é um esquizoide, por exemplo, você fica muito, se você está deprimido, você fica muito mais na caverna e tem uma tendência a ter aquelas imaginações mais tanáticas, que já não está relacionado muito aqui com o mundo externo e não gosta muito do contato humano, muito maior. Se você é um oral que está passando por uma depressão e de repente está isolado, não pode ficar perto das pessoas, o risco de você, por exemplo, afundar ou comer demais, ganhar peso e ficar tentando esquecer suas coisas num processo como para não pensar é muito grande também. Então aqui fica a dica, os orais, se você ali tá vendo que tem um gordinho lá deprimido, leva ele, abraça ele, no sentido de que pega essa pessoa no colo, abraça e fala assim, ó, vamos dar uma passeadinha ali, ó, no meu amigo médico, entendeu? Acho que eu vou fazer uma visitinha, ou liga a câmera, né, que hoje em dia é muito mais fácil, né? Você pega o seu celular, dá de presente de aniversário a pessoa, uma consulta com o médico, fala assim, ó, conversa aqui com o médico na câmera, ele quer te ver, viu que você é bonitão. E bota a pessoa ali, um oral, num abraço, entendeu? Para ajudar a pessoa a sair daquilo. Às vezes um oral tá calado e ele deveria estar falando e ele fica mais deprimido. Aqui, um psicopata, ele tá sentindo ali, o psicopata ele já vai querer, tipo, ele vai usar isso como, né, de vitimização. Se você já sabe que ele vai vitimizar, você meio que se coloca ali numa posição subalterna, né, num processo de troca de ganho secundário para ajudar ele a entender que o que você está fazendo é para ele voltar para a liderança. O masoquista, ele aguenta muita dor, então assim, esse cara pode estar ali deprimido há anos a fio, levando só chicotada do social, dos amigos, da família, e vai lá aguentando. De repente ele tá totalmente zoado. E aí, esse daqui merece suplementação, esse daqui merece toda essa questão, às vezes, de triptofano, metilfolato. Além, gente, nunca. Ó, aqui é para levar no médico, entendeu? Além de você ser o privadão dele, falar, ó, cara aqui em mim, conta tudo o que tá acontecendo, que eu quero te ajudar. Abraça, no sentido se ele tiver oralidade, tiver masoquismo. Abraça nesse sentido e fala assim, ó, você pode contar comigo, amigão. Caga aqui em mim que eu aguento. E aí, ao mesmo tempo, já marcando a consulta com o médico. Agora, se você tem aqui um rígido e ele tá passando por uma depressão, puta, ia ser mais difícil. O rígido, ele meio que se endeusa para algumas questões. Então, ele praticamente não gosta muito que ninguém mete o bedelho, não. Mas aí, aqui, você entra para um lado, assim, meio que, né, olha, você sabe das coisas que estão acontecendo contigo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que realmente quer otimizar processos na sua vida, você quer ser o melhor e você é. Porém, eu acho que vale aqui uma pinceladinha aqui, ó, escuta esse meu amigo aqui, ó, por exemplo, esse meu amigo psiquiatra, ele é excelente aqui, conversa com ele, você vai ver como você toma essas bolinhas aqui, ó, que ele vai te dar, ai, rapidinho tu sai daqui. E lembrando que se você tiver com a sua flora intestinal, ok, com probióticos, pré-bióticos, junto ali, né, fazendo uma suplementação com coisas que te deixam otimizar a produção da serotonina, como por exemplo o cacau, se você não tiver uma depressão ansiosa, né, hiperagitada, que daí não é indicado, INAS,
principalmente chocolate e cafeína. Mas se você não tiver isso, se você tiver, assim, tipo, com o organismo legal, não for um diabético, nesse sentido, que pode comer chocolate, vale, às vezes, você dar de presente por esse rígido, né? Uma caixa de bombom ali, de chocolate 70, 80%, e depois conversar com ele. Olha, vamos ligar aqui a câmera, chamar um médico amigo meu pra gente conversar. E, gente, hoje com a internet facilitou muito a vida dos pacientes em casa. Por quê? Porque aquela pessoa que tinha vergonha de vestir a roupa ou que não falava assim, ah, não, eu tô tão pra baixo, tô assim, tô pra baixo do cocô do bandido, que não queria sair de casa. Hoje em dia, se ela tem a visita de alguém, de um familiar, de um amigo que realmente preserva ali amizade sincera, ou mesmo um familiar que se preocupa, basta marcar, gente, uma consulta online, tem até telemedicina aqui no Telegram, e marcar com esse médico para ir fazer a escuta dessa pessoa. Você fala assim, tô indo aí te visitar e já marcou a consulta no seu próprio celular? Aí você já liga, já fala aqui, ó, conversa com o médico aqui agora, para mim vai fugir? Conversa com o médico aqui agora, com a terapeuta, que a pessoa vai te ajudar, vamos ficar todo mundo feliz? E aí, tipo, meio que indo num jogo de cintura, hoje com a tecnologia e com a consulta online, fica muito mais fácil de você aproximar o médico do paciente, o terapeuta do paciente, e essa pequena resistência que às vezes era muito grande, essa resistência de ir no médico, ir até sair da sua casa, essa resistência, essa barreira, graças a essa tecnologia, acabou. Então, se você quer sair de um processo, por exemplo, de síndromes depressivas, primeiro saiba em qual classificação a sua síndrome está. Se você está num processo de depressão maior, está nítido, aí precisa de alguém intervir coercitivamente. Se você tem uma distimia leve, você sabe que às vezes você tem um processo de tá ali legal, mas de repente você decai, mas vale aqui uma terapêutica, vale aqui a suplementação. Se você, por exemplo, tem uma distimia que ela é muito atípica, tá relacionado à bipolaridade, à unipolaridade ou uma depressão psicótica, precisa ter medicamento, gente. Precisa aqui ter estabilizador de humor, precisa aqui ter os neurolépticos, precisa aqui ter realmente os antipsicóticos. Então, assim, isso não dispensa a ida a um médico, mas a ida, vamos colocar assim, online ao médico, entendeu? Basta ligar o seu celular e acabar com o seu sofrimento e realmente buscar o profissional que está lá esperando para te ajudar, gente. Fica a dica, não se automediquem. Vocês podem sim suplementar e ter uma profilaxia da depressão ou algo que vai ser, vamos colocar assim, uma ponte junto, um coadjuvante, né? Junto ali com o tratamento medicamentoso, às vezes com a terapia, que realmente tem a ver com o seu quadro. Porque não adianta se você é um bipolar ou é um psicótico ou mesmo tá passando ali por um processo depressivo decorrente, às vezes, de uma doença orgânica, você precisa estar ali fazendo um tratamento que às vezes tem que ter sim uma terapêutica medicamentosa. E essa terapêutica medicamentosa é feita por um psiquiatra, um neuro, um ortomolecular, ou em conjunto, às vezes, com seu médico, se você tem uma doença pré-existente. Fica a dica.